Pode ter certeza que Neto, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, do futebol para a televisão. Mas para isso, ele teve que demonstrar talento. E ele tem talento. À frente do programa Os Donos da Bola da Band, o apresentador dá um verdadeiro show com as principais notícias de esporte, claro, do modo que ele entende e tem visão desses acontecimentos. Até às vezes grotescas as opiniões, mas tem saída. Ele tem sempre uma esquiva assim que chama a atenção. Vale lembrar que ele, o Neto, é um ídolo confessado do Corinthians e vira e mexe traz assuntos voltados ao timão à tona. E veja, inclusive, em uma edição recente da Atração, Neto ele fez um escândalo muito grande envolvendo aí a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Ele disse o seguinte, foi contundente, hein? Mas se falar que você é a maior presidenta do mundo, você gosta. Se falar que o Palmeiras sempre é o... Mas peraí, o que você tem a ver com o Corinthians? Com o meu Corinthians, com o nosso Corinthians. Qual o problema do Corinthians ter 123 milhões? Qual o problema? Tem algum problema? Palavras do Neto aos gritos, berrando no estúdio da Band. Bom, eu não sei se isso é uma interpretação ou se de fato o Neto é explosivo quanto ele é no programa. Eu não tenho essa informação, mas sei que ele esbraveja e briga com qualquer um que venha duvidar dos seus pensamentos, das suas ideias. Bom, e ele ainda disse o seguinte... Porque a camisa dela não é mais a valiosa. Não é mais valiosa. A do Flamengo é, a do Corinthians é. Exatamente. Ele, claro, se referiu que o Corinthians tinha que ser valorizado. Disse ainda que ele, no programa Os Donos da Bola, ele falou com muita contundência e falou palavras realmente de fato que não estava se sentindo satisfeito, ou pelo menos não estava conformado com essas colocações apresentadas. Segundo ele, uma grande reviravolta pode acontecer. Apesar de ser improvável, Leila Pereira pode ter o seu fim selado. Isso lá no Clube Paulista. No programa Apito Final, o apresentador revelou uma possível reviravolta na política palmeirense, visto que Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, está considerando entrar na corrida eleitoral como representante da oposição. Essas controvérsias que acontecem dentro política, estou falando de controvérsias políticas dentro do futebol, sempre aconteceu tal, mas às vezes isso não é externado em um meio de comunicação, em um programa tão relevante quanto é o de Neto. Mas do ponto de vista ético, eu não vejo como você fugir de um assunto como esse, não vejo nada que não seja nobre a você realmente de fato. A única coisa diferente que eu vejo no programa é a explosão do Neto, que chama a atenção. Talento ele tem, mas ele é muito explosivo, né? Ele é o chamado de pavio curto. E com isso ele detona, ele sai xingando. Ele já até fechou, teve uma certa vez aí, quando o Brasil perdeu a Copa, que ele teve que sair do programa. O programa foi para o intervalo porque ninguém aguentava tamanha emoção do Neto em falar tanta asneira. Ou seja, é uma pessoa, se apertar muito, ele não consegue controlar o que tem para dizer. E isso pode ser um perigo com o microfone aberto. Mas enfim, se ele está lá há muitos anos na Band, é porque certamente os donos da emissora, a produção, a direção, confia no seu talento e confia também no seu trabalho. Enfim, problema da Band e do Neto.